Sua mente de ponta a ponta. E a gente começa essa segunda-feira aqui, dia 27 de março, com a Sua Mente de Ponta a Ponta, o nosso quadro aqui com o psicólogo Wagner Costa, trazendo muitas informações, dicas e fazendo muitos conselhos aos nossos ouvintes com Sua Mente de Ponta a Ponta. Bom dia, Wagner. Bom dia, Nanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Então, Wagner, como é que você está? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Final de semana tudo certo, trabalhando e estudando. Eu faço parte daquele grupo que gosta muito do que faz, então eu não consigo perceber meu trabalho como trabalho. Então eu estou sempre conectando ideias com aquilo que eu vou produzir. Então, às vezes eu vejo um filme, aí eu penso numa ideia, penso num conteúdo. Eu estou sempre fazendo essa associação. Então, minha vida, por hora, está muito boa. Tá certo. Então, Wagner, o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, muito necessário a gente trazer, que é luto e perda, né? E como lidar com a dor emocional após a perda de um ente querido. Esse é um tema delicado, que as pessoas, às vezes, só falam sobre esse tema no dia... lá em novembro, Isso, no dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, que chega o dia dos finados, aí as pessoas pensam nisso. E, na verdade, nós deveríamos sempre analisarmos a importância de cada pessoa na nossa vida, a importância da convivência com essa pessoa, porque assim, provavelmente nós viveríamos melhor, nós nos relacionaríamos melhor com essas pessoas. Porque nós precisamos pensar que perder alguém e perder principalmente em função do falecimento, que é uma perda permanente, isso tem um efeito nas nossas vidas e por mais preparados que estejamos, nós não estaremos preparados. Isso é muito importante dizer para todos que nos escutam. Nós achamos que estamos prontos, mas quando acontece, nós descobrimos que não estamos. Porque o ser humano, ele não tem essa perspectiva de perder. Ele sempre quer o melhor, ele sempre quer sobreviver, ele sempre quer viver e ele sempre quer mais. Verdade, Wagner. A perda de um ente querido, de alguém tão próximo, é uma experiência assim, devastadora. E isso pode afetar principalmente a saúde mental e emocional de uma pessoa, certo? Com certeza. E algo que precisa ser visto é o quanto essa pessoa era importante na sua vida. Porque quando você perde alguém que você não convive, o impacto na sua vida é bem menor. Quando você perde alguém que convivia com você, alguém que estava diariamente na sua vida, o impacto é bem maior. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Cada perda, ela vai ter um efeito diferente dependendo do quão importante aquela pessoa era na minha vida. Sim, e assim, como é que a gente pode começar? Porque a gente sabe que o luto, ele tem seus estágios, né? Tem ali o de negação, depois passa por esse estágio da raiva, da depressão. Então, e como eles podem ser vivenciados, assim, de maneiras diferentes por cada pessoa? Veja, essa definição que você começou a falar, que é uma definição da Elizabeth Kübler-Ross, quando ela fala do luto, quando ela fala, na verdade, o estudo dela não é sobre luto, o estudo dela é sobre a morte iminente. Então ela diz o seguinte, que quando uma pessoa descobre que vai morrer, ou seja, a morte é inevitável, o que acontece com ela? A primeira coisa que acontece é a negação, ela não acredita. Depois vem o que ela chama de revolta. Aí eu começo a me revoltar com aquela situação, por que isso aconteceu comigo, por quê. E aí depois vem todo um desenrolar, né, que é o que ela chama de negociação, aí eu começo a fazer promessa, eu começo a tentar de todas as formas não sofrer.
depois ela diz que vem a depressão e, por último, a aceitação. Mas observa, quando a gente fala do luto em si, é importante nós percebermos o que eu falei anteriormente, que ninguém está pronto. E uma segunda coisa é nós percebermos que a vida volta ao normal. Por maior que seja o nosso sofrimento, a vida volta ao normal. O que eu quero dizer com isso? É uma pessoa que perde um braço ou que sofreu um acidente e que ficou com a lesão permanente. A maioria das pessoas, elas vão passar por esse processo de revolta, mas com o tempo, ela começa a se acostumar com aquela nova vida, que é algo natural do cérebro. Então, alguém que perde um braço, depois de um ano, dependendo, claro, do trabalho psicológico que ela fizer com ela mesma ou com apoio profissional, ela começa a criar uma nova identidade e começa a conviver com aquela ausência. A mesma coisa acontece com o luto. É quando eu perco um parente, quando eu perco uma pessoa amada, quando eu termino um relacionamento, qualquer perda nas nossas vidas, ela terá um impacto, mas com o passar do tempo, o meu cérebro se acostuma. Então, o primeiro ponto é eu saber que essa dor vai passar. Sim, só que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade, como você bem falou, né, que a gente nunca está preparado para isso, né, e quando o luto ele não é bem administrado, ele se torna um obstáculo totalmente para a pessoa, para a saúde mental, física, na carreira, nos relacionamentos, né, em tudo, né, porque ele pode ocasionar diversos tipos de sentimento, seja o sentimento de solidão, de culpa, perda, né, então a perda, ela significa o fim, a gente não está preparado para esse momento, então seja o fim de uma amizade, seja esse fim de um relacionamento, né, que é devido a essa perda. Então, o fim desse contato diário, das conversas, dessas brincadeiras, vamos dizer assim, naquele dia a dia, ela faz falta. Eu já li e já vivenciei, sim, porque o dia mais dolorido do luto, né, não é naquele que você no dia que você sabe da morte da pessoa, né? Porque ali muitas vezes você pode até ficar no momento anestesiado, vamos se dizer assim. Você se sente anestesiado naquele momento você sabe o que está acontecendo, mas não sente tudo isso. Então, o pior momento do luto vai ser um dia que você está ali normalmente, vivendo a sua vida normal, trabalhando em algum local, e aí você vai ver algo, vai pensar em algo que vai te remeter a essa pessoa, e aí, nesse momento, você vai ter um choque de realidade. Com certeza. E é aí que entra o conceito que nós colocamos dentro da psicologia relacionada ao luto, especificamente. Então, teve um psicólogo que ele criou uma sequência, né? Ele falou muito de vínculos, o nome dele é Bowlby. É um psicólogo assim, bastante conhecido no mundo dos estudos psicológicos, e ele dizia exatamente isso que você está colocando. Quando eu tenho o momento da perda, quando acontece a morte de alguém, eu entro em choque. Então, nesse momento, eu não consigo pensar direito. Eu fico meio que, assim, perdido. Eu fico numa fase que é como se eu não compreendesse o que estivesse acontecendo, porque é como se fosse algo inaceitável. Em seguida, ele diz que vem uma fase de busca, que é isso que você falou. Eu fico procurando encontrar a pessoa, eu fico naquela ideia de que eu tenho a impressão que ela vai chegar a qualquer momento, aí eu olho para um quadro, eu olho para algo que ela gostava de fazer, eu lembro dela, como se eu estivesse tentando reencontrá-la. E aí sim vem o que ele chama de fase de desorganização e desespero, que é quando nós costumamos dizer que caiu a ficha. Aí eu tenho a realidade de que eu perdi e de que aquilo não tem mais volta. E esse é o grande desafio para todos nós, aprender a conviver com as lembranças. Sim. E aí o Bowlby diz, né, que depois dessa fase vem a reorganização.
Aí o teu cérebro começa a se reorganizar, a tua vida começa a se reorganizar e você começa a aprender a viver com a lembrança. Mas observa, Ananda, tudo isso tem a ver com o meu histórico de vida. Quantas perdas eu já tive, sabe? O meu bichinho de estimação que morreu, como é que eu fui treinado para lidar com aquilo. Quando eu vejo os acidentes, tudo isso é um processo de educação. E, infelizmente, muita gente não quer nem falar sobre esse assunto. Como se falar sobre a morte fosse algo absurdo. Mas a morte é uma fase da nossa vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e nós morremos. Sim, e por mais que a gente saiba, tudo isso é muito difícil aceitar. E outra coisa que surge também é a culpa, né? Pelo menos quando a gente perdeu, vou dar o exemplo assim, um exemplo meu, claro, quando você perde alguém para o suicídio, lidar com a culpa é muito grande, porque é até difícil falar sobre isso, porque quando você... Não, eu compreendo, porque assim, uma coisa que acontece, Ananda, muito comum, as pessoas, elas começam a se autorrecriminar, e aí ela fica se pegando algumas características da pessoa que faleceu e fica procurando, por repetição, uma explicação. Então, quando nós falamos das perdas por suicídio, e isso é extremamente complexo, porque nós nunca fizemos aquela previsão. Nós nunca fazemos uma previsão de que um amigo nosso, que um irmão nosso, que um parente nosso vai cometer suicídio. E por nunca fazermos essa previsão, nós nunca pensamos nesse assunto. Então, o que acontece? Quando nós somos informados de que uma pessoa morreu por suicídio, nós ficamos chocados, porque aquilo não faz parte da nossa ideação, do nosso pensamento. Então, é muito comum nós sentirmos culpa, é muito comum nós querermos, como se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu faria diferente. Mas é preciso lembrar que o suicídio, a pessoa que tira a própria vida, na grandíssima maioria das vezes, ela não fez um plano. Ela perdeu para a vida. Ela simplesmente chegou um momento que ela se sentiu cansada demais e ela achou que não tinha mais saída. Quando, na verdade, nós sabemos que sempre poderíamos pedir a ajuda de outra pessoa. Mas no momento do desespero, muitas pessoas não pensam nisso. Por isso é tão importante nós falarmos sobre isso agora. Você, quando relembra uma perda, quando você relembra que perdeu alguém, você volta no emocional, né? Eu percebi que a sua voz deu uma travada. Então é exatamente isso. Nós sentimos tudo novamente e é preciso ressignificar. Saber que a gente vai continuar lembrando dessa pessoa com carinho, saber que nós precisamos honrar a vida dessa pessoa com a nossa própria vida e procurando aprender o que nós podemos fazer para que isso não se repita à nossa volta. Sim, realmente eu me emocionei aqui falando sobre isso, porque trazer esse assunto aqui é bastante delicado, a gente falar sobre luto, sobre perda, porque, pelo menos nesse caso, né, porque a gente tem aquele sentimento de culpa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido lá, se eu tivesse mudado tal ação, poderia... Hoje a pessoa está aqui. Então, às vezes a pessoa, pelo menos eu, no começo do meu luto, eu vivi nesse loop muito tempo. Eu fiquei... Isso, a gente vive nesse looping, até a gente ter essa outra consciência, né? Porque é difícil a gente passar por isso. Porque o tempo todo... Então, não, o que eu ia te dizer, Ananda, é assim, o que ocorre é que depois que o acontecimento se desenrolou, eu olho para trás já sabendo que aconteceu. Então, o que ocorre? Eu só posso analisar a vida olhando para trás, mas eu só posso viver a vida olhando para frente. Sim. Então, quando eu tenho uma perda que ela é muito significativa,
eu olho para trás, aí eu começo a avaliar se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado tal decisão, isso não teria acontecido. Mas observa que isso é uma avaliação errada, porque eu já estou sabendo qual foi o desfecho. E aí eu começo a pensar como evitar aquele desfecho. Mas se eu olhar para você, se você olhar para mim, se você olhar para qualquer pessoa, dificilmente vai passar pela sua cabeça que ela está pensando em cometer suicídio. Então eu diria para todas as pessoas que nos ouvem agora, neste momento, olhe para as pessoas que você ama e pense, será que ela está precisando de ajuda? É uma coisa que eu sempre digo, olhe para o outro como se fosse você precisando de ajuda. Vá lá e se ofereça. Não espere que o outro peça ajuda, porque você nunca vai ter uma bola de cristal para saber, o Kelvin está aqui na minha frente, ele está precisando de ajuda. Às vezes ele está precisando de ajuda, mas ele não vai dizer, tem um amigo que está aqui do meu lado, ele está precisando de ajuda, mas ele não vai dizer porque ele tem medo de ser rejeitado. Sim. Nossa sociedade não aceita falar sobre a morte, nossa sociedade cobra que todo mundo seja forte, seguro, vencedor, e na verdade, nós todos somos frágeis, nós todos precisamos de apoio um dos outros. Essa é a nossa realidade, fragilidade. Sim, Wagner, olha, muito obrigada por esse bate-papo de hoje, né? Foi muito bom falar sobre luto, perda, né? E como lidar com tudo isso no emocional, porque a gente sabe que é bastante forte, né? E a gente sempre lembra também que tem momentos que você sozinho talvez não consiga, mas você procurando ajuda profissional também é essencial, terapia, falar com um psicólogo, então é importante também a gente sempre frisar essa parte. Nós temos que vencer o nosso tabu e o nosso preconceito sobre saúde mental. Sim. Nós precisamos entender que psiquiatra, psicólogo, eles são profissionais para nos ajudar a não entrarmos no sofrimento. Que quem procura um psiquiatra, quem procura um psicólogo não é louco, não é uma pessoa que está perdida na vida, é alguém que quer viver uma vida melhor. Nós precisamos mudar esse conceito. E aí, Ananda, eu diria assim, algo para todo mundo que está nos escutando. Você perdeu alguém? Lembre dessa pessoa com gratidão. Lembra dessa pessoa que você perdeu, mas lembra das coisas alegres. É com isso que nós precisamos viver. Sabe? Meu pai faleceu esse ano, fez 10 anos. Eu lembro do meu pai, eu ainda sinto saudade. Às vezes eu escuto uma música que meu pai gostava, eu sinto saudade e choro normalmente, não tem problema nenhum. Mas eu sempre lembro do meu pai nos melhores momentos, nas brincadeiras, nas diversões, naquilo que me faz bem. Porque senão eu vou lembrar com sofrimento. Eu preciso ressignificar. Eu diria que esse é o primeiro passo. Lembre da pessoa que você perdeu nos melhores momentos. E lembre-se, o que ela gostaria de estar fazendo agora? Faça por ela, viva por ela e viva com ela. Na lembrança, mas tendo a certeza de que a vida, ela é essa sequência e nós precisamos continuar vivendo para frente e não para trás. E é isso, Wagner, exatamente isso que você falou. E muito obrigada por você ter vindo falar aqui sobre isso na Rádio Assembleia 98.3 FM. Para todos os nossos ouvintes que estão aí em casa, no trabalho. Então, a gente se encontra de novo na segunda-feira falando aí sobre algum assunto muito importante que envolva a saúde mental. Com certeza. Bom dia a todos e que a segunda-feira comece uma semana produtiva, pensando que se a morte faz parte da vida, eu tenho que viver a minha vida da melhor maneira possível. E é isso, gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta aqui com mais informações para você que está sintonizado na Rádio Assembleia. Você está ouvindo Parlamento de Ponta a Ponta.